Olá, esse é o vídeo número 2 do estudo de O Livro dos Espíritos de quinta-feira, dia 2 de setembro de 2021. Esse grupo que está estudando o Livro dos Espíritos se reúne todas as quintas a partir das 20 horas no Centro Espírita do Calvário ao Céu, na cidade de Bebedouro. E agora, em virtude da pandemia e do distanciamento social, nós estamos gravando as aulas e elas estão sendo disponibilizadas nos grupos de WhatsApp, no YouTube. E hoje nós estamos estudando o capítulo 8º do livro 2º de O Livro dos Espíritos. Esse capítulo se intitula Emancipação da Alma. As nossas questões de hoje são de número 413 até a questão de número 424. Nós estamos aqui na questão número 417. Certo número de espíritos encarnados pode se reunir e formar uma assembleia? Lembrando que nós estamos falando da emancipação da alma durante o sono, as nossas atividades durante o sono, libertos do nosso corpo físico. Quando o nosso corpo físico está descansando, porque o corpo físico necessita do descanso, necessita do alimento, necessita do sono, não é? Mas o nosso corpo espiritual não tem essa necessidade desse sono. Então, ele continua em atividade. Então, responde o Espírito de Verdade. Sem dúvida nenhuma, os laços de amizade, antigos ou novos, reúnem assim, frequentemente, diversos espíritos que se sentem felizes por se encontrar. Nesse caso aqui, está sendo descrita uma atividade onde os espíritos eles têm afinidade de gostos, né? Afinidade de tendências, e existe algo de muito bom que os une. Independente deles estarem encarnados no mesmo grupo social na atualidade ou não. E existe aqui uma observação. Pela palavra antigos, quando ele disse aqui os laços de amizade antigos ou novos, né? Pela palavra antigos, é necessário entender os laços de amizade contraídos em existências anteriores. Trazemos ao acordar uma intuição das ideias que aurimos nesses colóquios ocultos, mas ignoramos a fonte. É o que a gente falou no primeiro vídeo e que já foi estudado em outras questões de O Livro dos Espíritos. Nós somos seres muito sociais, nós vivemos em sociedade e nós já encarnamos diversas vezes em diversos lugares, em diversos grupos sociais. Portanto, o nosso círculo de conhecidos, de pessoas que gostamos e que gostam da gente, ou até daquelas pessoas que não gostam da gente e pelas quais nós não nutrimos simpatia, porque somos espíritos imperfeitos, em processo de aprendizado, buscando o nosso adiantamento, buscando a nossa melhora constante. Essa é o nosso caminho, não é? Então, esse círculo, ele é muito maior do que este que nós presenciamos, não é? É como se tivéssemos amigos, como aqueles nossos amigos que moram longe, que nós não vemos fisicamente com frequência, mas nutrimos o carinho, nutrimos a amizade, temos muitas coisas em comum, não é? Temos o carinho, a confiança, a amizade que une, independente de fisicamente estarmos perto. E nós temos uma porção desses amigos encarnados e também desencarnados. Na questão número 418, o Kardec perguntou para o Espírito Verdade: uma pessoa que julgasse morto um de seus amigos, que na realidade não o estivesse, poderia encontrar-se com ele em espírito e saber assim que continua vivo? Poderia, nesse caso, ter uma intuição ao acordar?
Então, o Kardec faz aí, né, imagina uma situação em que eu acho que algum conhecido meu desencarnou e aí eu de repente encontro com ele e fico sabendo que ele na verdade não desencarnou, que ele continua encarnado. E a pleiade de espíritos, né, que é intitulada Espírito de Verdade e que é responsável pelas respostas de O Livro dos Espíritos, organizadas aí pelo Kardec, responde: como espírito, pode certamente vê-lo e saber como está. Se não lhe foi imposto como prova acreditar na morte do amigo, terá um pressentimento de que ele vive, como poderá ter o de sua morte. Percebam que as questões do Livro dos Espíritos, os espíritos eles respondem sempre dizendo, olha, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, não existe nada taxativo, não tem que ser assim, essa é a única situação possível e imaginável. Por quê? Porque na verdade as coisas acontecem e não existe exatamente aquilo que esteja delimitado para acontecer sem nenhum tipo de variante, tá? Depois nós vamos aqui para o item 3 desse capítulo 8, transmissão oculta do pensamento. Transmissão do pensamento é possível? As pessoas podem se comunicar através do pensamento? Existe a transmissão de pensamento? E na questão 419, o Kardec pergunta: qual é a razão por que a mesma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, surge ao mesmo tempo em muitos pontos, em muitos lugares diferentes, trazidas por pessoas diferentes? E responde o Espírito de Verdade: já dissemos que durante o sono os espíritos se comunicam. Pois bem, quando o corpo desperta, o espírito se recorda do que aprendeu e o homem julga ter inventado. Assim, muitos podem encontrar a mesma coisa ao mesmo tempo. Quando dizeis que uma ideia está no ar, fazeis uma figura muito mais exata do que pensais. Cada um contribui sem o suspeitar para propagá-la. Nosso espírito revela, sim, muitas vezes a outros espíritos e a nossa revelia aquilo que constitui o objeto das nossas preocupações de vigília. Então, pode ocorrer que houve uma assembleia, uma reunião, um grupo de estudos durante o sono do corpo físico e foi discutido determinado assunto entre vários espíritos que estão encarnados. Quando eles retornaram, acordaram, trouxeram uma vaga lembrança, uma lembrança mais ou menos clara daquilo que foi discutido e todos têm a mesma ideia. Na verdade, o que ele está dizendo aqui, quando foi uma conversa entre vários, não é que foi uma ideia de um ou de outro, foi fruto daquela reunião, daquelas discussões. Não é difícil de entender, né, gente? É bem tranquilo para a gente entender isso. Questão número 420. Os espíritos podem comunicar-se se o corpo estiver completamente acordado? Então, está acordado, não está dormindo, os espíritos podem comunicar-se. O espírito não está encerrado no corpo como numa caixa. Então, aqui ele deixa claro que nós não temos que ter aquela ideia que o espírito está dentro do corpo, né? Ele não está fechado, né, dentro do corpo. Ele irradia em todo o seu redor. Eis porque pode comunicar-se com outros espíritos mesmo no estado de vigília, embora o faça mais dificilmente. Vamos aqui fazer uma observação dessa explicação que o Espírito Verdade deu, que o espírito ele não está encerrado dentro do corpo como se ele estivesse guardado dentro de uma caixa. Quando se fala em mediunidade, e a mediunidade que é chamada de psicofonia, que é aquela mediunidade onde o encarnado, o médium, ele fala
aquilo que o espírito lhe sugere. E muitas vezes essa mediunidade ela é chamada também de mediunidade de incorporação. Cabe nos ressaltar, cabe a gente lembrar que essa incorporação não quer dizer que o espírito comunicante entra no corpo do médium e se manifesta. Não existe essa invasão, ele não incorpora no sentido de tomar o corpo para si. Na verdade, ele sugere pensamentos, sugere ideias que são captados pelo médium e são reproduzidos verbalmente através da mediunidade, que é conhecida como psicofonia. Agora nós vamos dar mais um intervalinho e daqui a pouquinho a gente volta com o vídeo de número 3. Até mais!